Eu sou a Petiana Isadora e vou falar com vocês sobre cefaleia tensional. Mas antes, a gente vai começar falando o que são as cefaleias. As cefaleias são popularmente conhecidas como dor de cabeça, que é um processo doloroso que ocorre no segmento cefálico de origem em qualquer estrutura, seja ela facial, craniana ou cervical. É uma condição comum que atinge diferentes faixas etárias, então diferentes idades, e foi reconhecida como incapacitante em 2012 pela OMS. E desde quando existe cefaleia? A gente tem relatos em literatura que a cefaleia acompanha o homem desde a sua existência. Então, lá no período neolítico, a gente sabe que a cefaleia, a epilepsia e a loucura seriam causados por espíritos ruins. E eles faziam a técnica de trepanação, que é a abertura de um orifício na calota craniana, e através desse buraco que faziam na cabeça, iria sair o espírito maligno que estava dentro daquele corpo. E eles acreditavam que isso seria eficaz. Porém, algumas pessoas vinham a falecer e também algumas ficavam vivas um tempo, mas também falecia porque aquele buraco ficava aberto. Já no Antigo Egito, a gente tem o papiro de Ibers, que é um pergaminho com mais de 700 fórmulas de medicamento, relatos de doença, que foram feitos por médicos egípcios da época. E lá tem o primeiro relato de uma dor de cabeça que era unilateral e associada a vômitos. E o tratamento no Antigo Egito consistia em amarrar a cabeça do paciente um crocodilo, sendo ele feito de argila, com os olhos de louça, e na boca dele teria que ter o trigo amarrado por uma faixa de linho puro, do qual deveria estar escrito o nome de todos os deuses. E eles acreditavam que fazer esse procedimento acabaria com a dor de cabeça. E realmente cessava. Porém, não por conta do crocodilo, mas talvez pela pressão que a faixa fazia na cabeça daquela pessoa. Na Grécia Antiga, com Hipócrates, temos a primeira descrição da aura. A aura são pontos pretos que aparecem, que a pessoa enxerga, que é antes de uma dor de cabeça. Então, a gente tem o primeiro relato de dois tipos de dor de cabeça, no caso de enxaqueca, a com aura e a sem aura. A com aura seria essa que, antes de dar a dor, a pessoa tem esses pontos luminosos, o foco ocular muda, é uma premonição que a dor está vindo. Na Idade Média, temos o uso de sangrias, que eram usadas para limpar as impurezas. Elas eram utilizadas para dor de cabeça, para pressão alta, dor no joelho, febre, dentre outras coisas. Eles acreditavam que o excesso de sangue traziam doenças. E como a dor de cabeça, algumas têm característica pulsátil, eles achavam que essa pulsação que estava acontecendo era por conta de um excesso de sangue. Então, eles usavam as sangrias para retirar esse excesso de sangue e cessar a dor de cabeça daquela pessoa. Bom, falando da parte epidemiológica, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, atualmente 13 milhões de brasileiros apresentam dor de cabeça pelo menos 15 dias por mês. E, segundo a OMS, a cada 5 mulheres, uma sofre com cefaleia e a cada 12 homens, um sofre com cefaleia. Aqui eu trouxe um estudo da prevalência de cefaleia e seu impacto na qualidade de vida de universitários. Bom, nesse estudo, eles contaram com a participação de 560
estudantes aplicaram 2 questionários, que foi o MIDAS e o RIT, que eu vou mostrar mais para frente, esses 2 questionários, que são de incapacidade e também são sobre o que a dor de cabeça atrapalha na vida daquelas pessoas. E, ao final, eles viram que 75% desses estudantes, ou seja, 419 deles, sofriam de cefaleia, que as mulheres tinham mais dores que os homens, sendo as mulheres 85% e os homens 15%, e também essa dor de cabeça, 36% deles disseram que faziam uma redução do rendimento na faculdade, cujos fatores eram a diminuição da concentração e a sensação de mal-estar. E essas cefaleias, elas são todas iguais? Bom, atualmente a gente tem a Classificação Internacional de Cefaleia, essa daqui é a 3ª edição, de 2018. Essa classificação internacional, ela tem mais de 200 tipos de cefaleia, e essas cefaleias são classificadas em 3 grupos. O primeiro grupo é a cefaleia primária, o segundo grupo, a secundária, e o terceiro grupo são as outras cefaleias, são dores faciais, cefaleias que não encaixam no quesito nem de primária nem de secundária. E a gente vai falar mais aprofundado na primária e secundária. Bom, as primárias são aquelas que não têm uma patologia específica, ou seja, aquela dor de cabeça, ela ocorre por ela mesma, ela não tem um motivo para ela estar ocorrendo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas ela não tem um motivo para ela estar acontecendo e ela acontece. O diagnóstico dessas cefaleias é baseado nos sintomas. Então, vai ser, como que é essa dor de cabeça? Ela lateja? Ela aperta? Ela dá uma pressão? Ela fica todos os dias? Vai ser basicamente no que a pessoa está sentindo. Já as secundárias, ela tem uma patologia por trás, ela tem uma doença, um trauma por trás que gerou essa dor de cabeça. Então, o diagnóstico dela vai ser baseado na etiologia, ou seja, de onde está vindo. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui que fogem um pouco desse coisa de dor de cabeça, mas é só para vocês entenderem o que seria uma cefaleia primária e o que seria uma cefaleia secundária. Bom, aqui a gente tem um carro, o vermelhinho, e o alarme disparando. Aparentemente, não tem nada para o alarme estar disparando. Não tem um ladrão, não tem um vidro quebrado, não tem nada. Tá disparando. E já do outro lado, no carro azul, a gente tem um ladrão. Então, tem um motivo para aquele alarme estar disparando, que do azul também está disparando. Então, ou seja, o carrinho vermelho, esse alarme disparando, seria uma cefaleia primária. Por quê? Não tem uma causa específica para o alarme estar disparando. Ele só está disparando. Então, a dor de cabeça está ali, está acontecendo a dor de cabeça, mas não tem o motivo daquela dor tá ali. Já o segundo, no carrinho azul, né, seria a cefaleia secundária, que seria o quê? Aquela que é causada por alguma coisa. Então, o ladrão é a secundária. Então, seria que, por exemplo, um tumor, um trauma, aquilo ali está fazendo com que aconteça a dor de cabeça. Bom, então, dentro das cefaleias primárias, a gente tem a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, que é a que eu vou falar, a cefaleia trigêmino autonômica e outras, porque são muitas. E nas cefaleias secundárias, temos
a cefaleia atribuída ao traumatismo craniano ou cervical, a atribuída à doença vascular cerebral ou cervical, a atribuída a patologias do crânio e a atribuída a infecções. Ou seja, tem alguma coisa. A gente vê por essa imagem um tumor. É a causa da dor de cabeça. Bom, como que a gente faz o diagnóstico, então, dessas cefaleias? Primeiro, o mais importante, a anamnese. Então, a gente vai aplicar, vai fazer a anamnese, vai entender desde quando aquela dor está presente na vida da pessoa, vai entender a história da moléstia dela, tanto a pregressa quanto a atual, procurar pontos que estejam causando aquela dor de cabeça. Se a pessoa está num estado psicológico legal, se não está, enfim. No exame físico, a gente vai avaliar, procurar pontos dolorosos, se tem um dolorimento pericraniano, se tem pontos de tensão em cervical, enfim, em vários locais. E temos também os critérios diagnósticos, que a gente usa mais específico para as dores de cabeça, que são o padrão temporal. O padrão temporal seria se essa dor de cabeça ela é aguda, se ela é crônica, quanto tempo essa dor de cabeça fica, se é só de um dia, se são horas, se ela dura meses, a localização, se ela é frontal, se ela é unilateral, se ela é a cabeça toda, a qualidade da dor, se ela é pulsátil, se ela é impressão, se ela lateja, e a intensidade da dor, se ela é fraca, moderada ou se ela é forte. Aqui tem um protocolo criado em 2018 para ser usado nas unidades de urgência do Brasil. Eu trouxe aqui um pedaço, né? Uma parte que eles classificam em 4 possíveis cenários daquela pessoa chegar na unidade de urgência. O primeiro, eu vou falar só de uma parte aqui. A pessoa chegou lá e tá com uma cefaleia intensa, pulsátil, com náusea e vômito. E aí, eles dão um diagnóstico de enxaqueca. Aí eles vão lá dar um tratamento abortivo, ou seja, eles dão um medicamento, dão algo na veia. Passou, beleza. Vai seguir para a unidade básica de saúde, vai fazer um acompanhamento, vai ver o que está acontecendo. Não melhorou, mesmo com o medicamento, vai fazer uma avaliação pela neurologia. Outro diagnóstico, eu já tinha falado antes, né? É a SIC, que é a classificação internacional. Ela vem com os tipos de dores de cabeça, todos assim, ó, descritos assim. Vou pegar o apontador aqui para ficar melhor. Bom, aqui é um exemplo para diagnóstico de enxaqueca sem aura. Então, tem uma descrição do que seria essa enxaqueca sem aura e os critérios diagnósticos. Para que você tá lá avaliando e você vai falar que é uma enxaqueca sem aura, a pessoa tem que ter todos os pontos, todos os critérios. Então, aqui um exemplo, ó, pelo menos 5 episódios. Aí a cefaleia tem que ter duração de 4 a 72 horas. A característica dela, unilateral, pulsátil, de intensidade moderada ou grave, e agravada por atividade física. Enfim, ela tem que completar os pontos para que seja classificada como aquela cefaleia específica. Isso tem de todas, então é enorme a classificação, tem todos os tipos, todos os critérios diagnósticos. E, enfim, vamos falar sobre a cefaleia tensional.
Bom, a cefaleia tensional ela é muito comum, ela tem prevalência ao longo da vida de 30 a 78% das pessoas vão sofrer com ela. Ela é caracterizada de uma forma geral como uma dor, impressão ou aperto na parte frontal da cabeça, holocraniana, que é na cabeça toda, e hospital. E ela vem com uma dor cervical também, associada a uma dor cervical, com intensificação ao final do dia, com ausência de náuseas e vômitos. Porém, essa ausência de náuseas e vômitos, a gente vai ver mais para frente que em alguns casos pode sim surgir a náusea e o vômito. Não é algo extremamente específico. E de um alto impacto socioeconômico, porque as pessoas acabam não indo trabalhar ou não indo à faculdade, à escola, devido a essa dor. Bom, falando de fisiopatologia, a gente não sabe o mecanismo exato ainda. A gente tem dois mecanismos que acontecem e que já é com base científica nisso, que ela é causada tanto por mecanismos periféricos quanto por mecanismos centrais. Os mecanismos periféricos são aqueles que vão ter um aumento da sensibilidade pericraniana e o aumento da atividade eletromiográfica, que é causada, essa atividade eletromiográfica, ela é causada por uma ativação prolongada e contínua de algumas unidades motoras capazes de acionar nossos receptores periféricos, gerando a dor. E por mecanismos centrais, que são diversos. Nesses mecanismos centrais entra a parte psicológica, então, estresse, ansiedade, depressão e, principalmente, pela diminuição de endorfina, que causa alodínia, que a alodínia é quando um estímulo que não é para causar dor, causa dor, ou seja, um tato, tô passando a mão aqui em mim. A alodínia eu vou sentir a dor passando a mão. Aqui era um estímulo que não era para me dar dor, tá causando dor. E também pela alteração no nível de serotonina, a redução do nível de serotonina faz que é um neurotransmissor antinociceptivo, então ela reduz essa ação antinociceptiva, causando então a CTT, que é a abreviação de cefaleia do tipo tensional. Os principais sintomas dessa cefaleia são dor em aperto ou pressão, ela não é latejante, aí tem um asterisco aqui, por quê? Ela pode ser latejante sim. No ápice de dor, algumas pessoas relatam que sim, ela é latejante. Bilateral, duração de 30 minutos a 7 dias. Pode ocorrer contração dos músculos pericranianos. Tem pontos sensíveis na musculatura cervical e pericraniana. Tem o dolorimento pericraniano, que vocês vão ver que é específico dessa cefaleia. Tem ausência de sintomas associados, náusea, fotofobia, fonofobia, mas é aquilo que eu já falei, em alguns casos podem surgir. E a tensão, que é o que dá o nome à cefaleia. E essa tensão, então? Ela dá um nome para a cefaleia. Ela que gera a cefaleia ou a cefaleia que gera ela? Essa tensão vai ser primária ou essa tensão vai ser secundária? A teoria mais aceita é a de que a contração da musculatura cervical e craniana estimulariam as fibras A e C, gerariam dor, aumentariam essa tensão muscular, causando então a cefaleia do tipo tensão. Essa cefaleia do tipo tensão, ela possui subtipos. Subtipos delas são a cefaleia episódica frequente,
a pouco frequente, a crônica e a provável cefaleia. A cefaleia do tipo tensão é aquela que os episódios são frequentes, o nome já diz, ela é tipicamente bilateral, pressão, aperto, ela é de ligeira a moderada dor e não piora com atividade física, não tem náusea, mas pode ter fotofobia e fonofobia. Fotofobia é quando você está com dor, não suporta a luz, e fonofobia, você está com dor, não suporta barulhos. A cefaleia pouco frequente, também como o nome diz, episódios pouco frequentes, bilateral, pressão e aperto. Já a dor é de média a moderada, um pouco mais para grave, uma dor forte. Não piora com atividade física e não associa a náuseas, mas também pode ter fotofonofobia. A crônica, ela é uma evolução da episódio frequente, é quando acontece mais frequente do que era para acontecer. Do mesmo jeito, os sintomas, bilateral, pressão, aperto, de ligeira a moderada, não piora com atividade física, mas já essa pode ter náusea, foto e fonofobia. E, por último, a provável cefaleia é aquela que ela é semelhante à cefaleia do tipo tensão, mas ela não preenche pelo menos um daqueles critérios diagnósticos. E também ela não preenche nenhum dos outros, ela não parece com nenhuma das outras cefaleias. Então, ela ficou denominada como provável cefaleia do tipo tensão. Aqui, os critérios diagnósticos, é o que eu acabei de falar, só que como é mostrado lá na SIC, aqui da episódio frequente, da crônica. E como que eu vou saber se é enxaqueca ou se é do tipo tensional? Porque em alguns momentos pode sim confundir, mas a gente vai pegar pontos principais. Por exemplo, a intensidade. A intensidade, quando é uma cefaleia do tipo tensional, ela é de fraca a moderada, ela não é forte. Já a enxaqueca, que é muito forte. Não tem agravantes. A do tipo tensional pode fazer atividade física, pode fazer o que quiser, não agrava. Já a enxaqueca, uma atividade física que faz, já aumenta o quadro de dor. A dor também, a do tipo tensional, ela é em aperto. E a enxaqueca, ela lateja, ela pulsa. Então, é importante saber diferenciar para não dar o diagnóstico errado. Aqui, um estudo a respeito da cefaleia tensional crônica em acadêmicos do curso de fisioterapia. Ao todo, foram 300 estudantes que responderam ao questionário a respeito. Também foi o MIDAS e o HIT, que eu falei, eu vou mostrar mais para frente. Dos 300, 34 deles têm a cefaleia do tipo tensional, e desses 34, 16 deles falam que a dor é impressão, como um aperto na cabeça, a sensação é de que está apertando. Bom, então eles concluíram que 11% desses acadêmicos sofrem de cefaleia tensional crônica. Mas vale a gente olhar aqui que de 300, 270 deles tinha outros tipos de cefaleia. Bom, agora falando sobre a prática baseada em evidências. Quais os tratamentos não farmacológicos são os mais recomendados para a cefaleia do tipo tensão? Bom, vamos começar aqui falando sobre a terapia manual. Aqui é um artigo, um ensaio clínico randomizado, que fala se a terapia manual tem efeitos positivos na qualidade de vida de pessoas com cefaleia tensional. Esse estudo foi feito com 64 mulheres, divididas em 4 grupos. O primeiro grupo, a intervenção era uma pressão inibitória suboccipital. O segundo grupo, era feita uma manipulação espinhal suboccipital.
O terceiro grupo era uma combinação das duas intervenções. E o quarto grupo é o grupo controle, ou seja, aquele que não recebe uma intervenção. Eles viram ao final de que o grupo com o tratamento combinado, ou seja, com as duas técnicas, mostraram uma melhora na vitalidade. Mas os dois grupos que tiveram um tratamento separado mostraram uma melhora na saúde mental. Agora falando sobre massagem e manipulação cervical. Aqui também um ensaio clínico randomizado sobre os efeitos da manipulação na massagem, com massagem associada à massagem versus a massagem sozinha em pessoas com cefaleia do tipo tensional. Já esse estudo foi feito com 150 pessoas, dividido em dois grupos. Um grupo recebia a massagem associada à manipulação e o outro grupo, que era o grupo controle, recebia só a massagem. Nesse artigo, eles fizeram a avaliação através do questionário MIDAS, que é um questionário que avalia a incapacidade gerada pela dor de cabeça, e mensurar a ADM, para saber se a ADM ia melhorar, se ela ia aumentar, se ela ia diminuir. Chegaram à conclusão que a massagem ou a massagem combinada com a manipulação tinham efeitos positivos no questionário, no MIDAS. Porém, a adição da técnica de manipulação foi mais eficaz para aumentar a amplitude de movimento e reduzir o impacto da dor de cabeça. Aí aqui eu trouxe como que é o MIDAS, né? Que é a respeito dessa incapacidade. É composto por 5 questões que pergunta quantos dias você perdeu de trabalho. As perguntas são assim, você responde em dias e ao final vai somar essa quantidade de dias de cada ícone, tirando esse A e B que tem embaixo, então só de 1 a 5. E se o total for maior que 6, é porque você está sofrendo muito de enxaqueca, precisa procurar um médico, um tratamento. Bom, aqui é a prática de yoga em pessoas com cefaleia do tipo tensão crônica. Bom, aqui eles fizeram um tratamento, não teve divisão de grupo controle no outro grupo, não é um ensaio clínico randomizado. Foi feito em 68 pessoas e a avaliação eles faziam durante 12 semanas, uma antes, uma depois de 4 semanas, 8 semanas e ao final da 12ª semana. E eles concluíram que a yoga tem um efeito benéfico com redução significativa na frequência, intensidade, duração e pontuação da dor. A redução foi de 78%. Então, a redução dessa dor foi de 78%. E os sintomas da cefaleia diminuíram e esses efeitos foram mantidos durante as 12 semanas. Aqui é sobre reeducação postural. Eles aplicaram o RPG, que é a técnica, durante 4 semanas. E nesse estudo, eles avaliaram a dor através da escala visual analógica e através do HIT, que eu vou mostrar depois como que é o questionário do HIT. Eles fizeram uma avaliação também a respeito do equilíbrio postural. E esse equilíbrio postural, eles fizeram através da estabilometria, que é esse aparelho aqui, dessa imagem. A estabilometria, ela vê o equilíbrio postural através de oscilações. E eles concluíram que o RPG promoveu uma redução do impacto da cefaleia e da dor
e mostrou-se eficaz como método de correção postural, visualizado pelo aumento da oscilação do centro de pressão. Foi feito por aqui. Aqui o que eu falei do HIIT, ele é composto por 6 perguntas, que você vai respondendo se você tem sempre, nunca, raramente, algumas vezes, quase sempre, essas coisas. Aqui, agora, é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados a respeito da aplicação de acupuntura. Eles fizeram essa revisão, essa meta-análise, para ver se a acupuntura teria efeitos longos, ou se a acupuntura tinha um efeito só naquele momento. E eles viram que a acupuntura tem uma eficácia na frequência da cefaleia, porém ela não tem uma padronização de seleção do ponto de acupuntura e do curso de tratamento. Ou seja, eles analisaram estudos e dentre esses estudos não achou nenhum que tinha um protocolo para seguir, que o ponto tal diminuiria a dor, que o tratamento teria que ser feito de tantas vezes, enfim. Aqui é um estudo sobre a liberação miofascial, diatermia e acupuntura. Também um ensaio clínico randomizado e do título, o efeito da liberação miofascial associada à diatermia de microondas combinada com a acupuntura versus a acupuntura sozinha. Foram 44 pessoas divididas em 2 grupos. O primeiro grupo era tratado com alongamento mais acupuntura. Esse grupo seria o controle. O segundo grupo era a fisioterapia mais acupuntura. Essa fisioterapia consistia em quê? Era feito exercícios, alongamentos, e eles avaliaram também através da alvometria de pressão, que é feita para percepção dolorosa, e foi feita em 7 pontos, aqui no suboccipital, trapézio, em C7, no levantador da escápula, em romboide, no infraespinhal e no deltoide. Ao final, eles viram que a combinação de fisioterapia na forma de liberação miofascial e diatermia por microondas com a acupuntura e o alongamento foram benéficos no efeito analgésico e é fortemente recomendado. Aqui temos a respeito dos efeitos da fisioterapia com a técnica de relaxamento e na dor de universitários com a cefaleia do tipo tensão. Também um ensaio clínico randomizado. Eles dividiram, eram ao todo 152, dividiram em 2 grupos. O primeiro recebia a técnica de relaxamento, era aquele controle, e o segundo grupo, além da técnica de relaxamento, ele recebia a cinesioterapia, parecido com o outro, exercício de ombro, pescoço, cabeça, alongamentos e também orientação para casa. Aqui é uma imagem do próprio artigo, para a gente ver como eram feitos esses exercícios, ó. Dá para ver aqui uma setinha para cá, uma setinha para baixo, uma setinha para cima, ou seja, mostrando a direção que era feito aqueles exercícios. Aqui, exercício para fortalecimento. E concluíram que ambas as intervenções diminuíram a dor, porém, a frequência e intensidade só foram significativas, diminuíram significativamente no grupo no que o tratamento foi combinado. Então, a cinesioterapia com as técnicas de relaxamento. Além disso, eles observaram que teve uma melhora psicofísica, ou seja, a pessoa, além de melhorar a dor, ela melhorou a parte psicológica, a parte de ansiedade, estresse. Aqui é um estudo piloto sobre a osteopatia.
na cefaleia episódica frequente, tipo tensão, né? Foram 44 pessoas, divididas também em dois grupos, um intervenção e um controle. A intervenção desse estudo, ela era feita de forma individual, ou seja, cada uma das pessoas desse estudo, cada um dos 44, teve a sua intervenção própria. A osteopatia foi feita baseado na necessidade daquela pessoa. Não foi um protocolo de osteopatia que eles seguiram. Avaliaram cada um e fizeram um protocolo específico. Ao final, eles viram que teve uma redução significativa na frequência da dor, que foi 33% menor ao longo do tempo, tanto durante a aplicação, tanto durante o período, quanto depois no acompanhamento, após o tratamento. E aqui eu trouxe outros tratamentos a respeito da cefaleia tensional. Tratamentos com pouca evidência científica: ventosa, crioterapia, laser, TENS, terapia combinada, que é ultrassom e mais alguma, hidroterapia, agulhamento a seco. Ah, mas então não posso usar nenhum. Não é isso. Você pode até usar, mas no momento, nesse ano, tem poucas evidências científicas a respeito desses tratamentos. E então, como que eu vou escolher o melhor tratamento? A prática baseada em evidências, ela pega 3 domínios, que é o melhor dado científico na atualidade, a experiência pessoal, que no caso é do terapeuta. O terapeuta sabe fazer aquela técnica, ele é especialista naquela técnica. Não dá para você, eu vi que a osteopatia é bom, vou aplicar a osteopatia. Eu tenho curso? Não tem. E também, não menos importante, até o mais importante, é a necessidade individual, o que o seu paciente quer, o que ele precisa, qual a opinião dele para aquele tratamento que você vai fazer. O combo dos 3 domínios, a prática baseada em evidências. Mas como então que eu vou saber qual que é o melhor dado científico? A gente tem uma pirâmide a respeito do nível de evidência. O primeiro, lá em cima, maior nível de evidência são aqueles estudos que fazem meta-análise, depois a revisão sistemática e os ensaios clínicos controlados randomizados. Aqui são as minhas referências. Obrigada. Aqui o meu e-mail e o Instagram do PET.